A paz do Senhor, meus amados. Tudo bem com vocês? Nesse momento, o Ministério Brilho de Deus adentra aí nos seus corações para trazer uma palavra de alerta para todos nós. Você sabe como será o arrebatamento da igreja? Você acredita no arrebatamento? Para quem não me conhece, eu sou a ministra do Evangelho, chamada por Deus há mais de 20 anos, pregando a sua palavra. Não estou aqui para receber fama, não. Eu estou aqui como uma serva do Senhor para fazer a vontade dele. Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra. Basta você dar uma olhada e ver como que está tudo diante dos nossos olhos acontecendo. E são claros sinais totalmente evidentes que a porta da graça ela vai se fechar. O que significa isso, ministra do Evangelho, que a porta da graça vai se fechar? Queridos, hoje nós recebemos, e não só hoje, mas desde que o nosso Senhor Jesus Cristo foi para o céu e está à direita do Pai, o Evangelho tem sido pregado, o Evangelho tem sido ministrado. Você liga a rádio, tem ministrações da palavra, tem louvores, a internet tem muitas pessoas pregando o Evangelho, dando testemunhos, revelações em sonhos do arrebatamento. Hoje o conhecimento está esparramado por toda a terra. Então não existe desculpa para ser humano nenhum. Ninguém falou comigo. Eu não fiquei sabendo. Não tem como não ficar sabendo. Está diante dos nossos olhos. Então eu queria que você atentasse, porque todas as pessoas que estão atentas às revelações dos últimos dias, essas pessoas são muito felizes. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e aquele que guarda as palavras da profecia do Apocalipse. E nós vamos estar aqui dentro desse tema falando do Apocalipse. Queridos, está escrito, abra a sua Bíblia lá no capítulo 4 de 1ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Está dizendo assim: a situação dos mortos em Cristo Jesus e a vinda do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Eu tenho certeza que você crê que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou ao 3º dia e está à direita do Pai. Muitos podem dizer, eu não creio. Independente do que a pessoa não crê, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Isso não vai fazer nenhuma diferença. E pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras.
Queridos, esmiuçando os detalhes que estão aqui, porque esse livro é sagrado, esse livro é santo, esse livro não é para você devorá-lo em um segundo, esse livro é para você meditar. Então, está dizendo que assim que for dada a palavra de ordem, qual é a palavra de ordem? A palavra do Pai. Porque nem os anjos sabem qual a hora, nem Jesus sabe a hora. Somente o Pai. Mas Jesus deixou para nós sinais e que se você montar, o quebra-cabeça fica perfeito. Dá para você entender, dá para você saber que tempo nós estamos. Queridos, e a Bíblia diz que assim que o Pai dá ordem, né, a Bíblia diz que vai ser ouvida a voz do arcanjo. Eu acredito, aqui não está falando qual é o arcanjo, eu acredito que é o arcanjo Miguel. E ressoada a trombeta de Deus. Então a trombeta de Deus vai ser tocada. Então o nosso Senhor Jesus Cristo vai descer. Está bem claro, ele vai descer dos céus. E as pessoas que morreram em Cristo Jesus, elas serão ressuscitadas. Aquele corpo que estava lá pó, ele vai virar um novo corpo de glória, um corpo glorificado. E nós, os vivos, nós seremos transformados. Juntaremos com essas pessoas, né, os ressuscitados e os vivos, e nós teremos um encontro com o Senhor Jesus entre as nuvens. Eu fico imaginando, queridos, quando o nosso Senhor Jesus aparecer. Vai ser uma cena tão gloriosa que jamais mente humana consegue imaginar, por mais que tente. Ver Jesus montado naquele cavalo branco, com a sua coroa de glória na cabeça, revestido de glória e majestade. Ele que montou no jumentinho, e agora Jesus montado em um cavalo de glória, juntamente com os anjos celestiais. E a Bíblia fala que nós estaremos para sempre com o Senhor. E estas palavras, Paulo diz que nós deveríamos consolar uns aos outros com estas palavras. Então, queridos, abra a sua Bíblia lá em Mateus 24, 36 e 42. Você abriu a sua Bíblia? Então, é 24, 36 ao 42. Exortação à vigilância. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Porque vigie, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados. Repete essa palavra comigo. Preparados. Porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Queridos, como era os dias de Noé? A Bíblia diz, se você abrir lá no capítulo de Gênesis 6, 5, nós vamos ver, vamos abrir, que é de suma importância que você abra e veja o que está acontecendo. Eu creio que sua Bíblia já está aberta.
está dizendo assim, capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste. O Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. No versículo 11, está dizendo assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Como está a terra hoje, gente? Na atualidade de hoje, como está essa terra hoje? Pessoas que matam o outro por causa de R$1, porque eles se tornaram altamente malignos. A Bíblia fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E nós vamos ver na palavra de Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam se corrompido o seu caminho na terra. Queridos, Deus escolhe Noé e sua família, dá ordem para ele fazer a arca, dá todas as medidas da arca. Deus fala com ele que madeira que ele ia usar, o betume que ele ia passar naquela arca. Por quê? Porque ia vir juízo sobre a terra. 40 dias de um dilúvio tenebroso, terrível. E por que Deus estava triste? Devido à violência, porque Deus é santo. Deus estava muito triste com essas pessoas. E a Bíblia diz que eles não perceberam. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Queridos, no dia do dilúvio, era um dia normal. As pessoas estavam comendo, as pessoas estavam, na verdade, casando, dando-se em casamento, planejando, arrumando as suas casas. E quando veio o dilúvio, eles não perceberam. Mas o dilúvio levou a todos. E a Bíblia diz, porque a Bíblia, queridos, não tem uma vírgula na palavra de Deus que não vai se cumprir. Tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir. E a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que eles estavam totalmente o quê? Distraídos. Eles não perceberam. E assim será a vinda do Filho de Deus. 2 estarão no campo. O que significa esses 2? Significa que um está preparado e o outro não. 2 estarão trabalhando no moinho. E aí? Um será levado e a outra vai ser deixada. Por quê? Porque uma estava preparada, uma não estava. Então a Bíblia fala que vigie, porque nós não sabemos a hora, mas nós sabemos discernir os tempos que nós estamos vivendo. A Bíblia, ela fala dos males e das corrupções dos últimos dias, segundo Timóteo, capítulo 3. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Não são tempos fáceis, mas é de muita dificuldade. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos. O que é o egoísmo? Só pensa em si mesmo. O que é a avareza? A pessoa não consegue ser benevolente e estender as mãos para abençoar. Orgulhosos, pessoas que se acham que elas são e acabou. Nós vemos lá em Atos capítulo 12, versículo 23, que Herodes, com toda a sua formosura em glória, começou a falar para as pessoas, e as pessoas diziam: a voz dele parece como a voz de Deus. E ele não deu glória a Deus.
foi comido por bichos. Os vermes comeram Herodes. Abre sua Bíblia e você vai ver. A Bíblia fala que o rei Nabucodonosor também se vangloriou com tudo que ele tinha em seu reinado, porque o seu reinado estava esparramado por toda a terra. E ele disse que era ele que tinha construído, a glória era dele. E Deus já tinha avisado para ele, um ano antes, através de um sonho, que ele tinha que se arrepender dos seus pecados, que ele tinha que reconhecer que o Senhor era Deus. E Deus deu um ano para que ele se arrependesse, mas ele não se arrependeu. E aí ele ficou 7 tempos, ou seja, 7 anos, comendo capim, igual boi, perdeu a consciência e ele ficou ali no mato, recebendo orvalho, e também os seus pelos cresceram como penas e as suas unhas como garras de animais. Queridos, isso é muito sério. É muito sério. Então o orgulho impede a pessoa de reconhecer a Deus como Deus. Reconhecer a Deus como Deus. E a Bíblia diz que a Bíblia diz? Que as pessoas se tornaram arrogantes. Arrogância total. Quantas vezes a gente está cansado de ver aí, né, nos jornais, né, pessoas que vão lá e matam por causa que alguém ultrapassou no trânsito, alguém não deu a passar. Gente, é cada coisa de você ficar assim, estarrecido, né? Blasfemadores, pessoas que só sabem blasfemar, falar palavrões, desobediente aos pais. Os filhos hoje, a maioria não obedece aos pais mais. Ingratos, não sabe agradecer a Deus por nada. Ímpios, não tem aquela afeição natural, está com aquela afeição implacável. Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, pessoas que vão trair mesmo, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Queridos, Deus nos manda ficar longe dessas pessoas. Fique longe destes. Os dias são de batalha. O negócio é muito sério. E Jesus, ele virá como ladrão. Está escrito na palavra. Lá em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, está dizendo assim: porque vocês não sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão, à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Está escrito na palavra. Lá no Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. É tempo, amados, de nós vigiarmos. É tempo de nós buscarmos a presença do Senhor. A gente vê lá na epístola de Pedro, lá no capítulo 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Muitas pessoas, não são poucas, têm feito um julgamento terrível, dizendo: nossa, desde que eu sou criança, eles falam que Jesus vai voltar, e até hoje ele não voltou. Ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Deus, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão
com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. E aqui a gente vê também, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, a zombaria das pessoas. A zombaria. Qual a zombaria? Né? Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores, com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Ó, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha o julgamento. Queridos, Deus, ele é paciente, porque se Deus não fosse, não existiria ninguém. Queridos, ontem de manhã eu estava orando e Deus colocou uma palavra no meu coração. Aquelas pessoas que lutam contra Deus, e isso eu incluo anjos caídos e seres humanos, estão enganando a si mesmas. Por quê? Como que iremos lutar contra Deus? O Deus que é o tempo todo bondoso, gracioso, misericordioso, longânimo com as nossas vidas, que só quer o nosso bem. Quando Nabucodonosor reconheceu, depois de 7 anos comendo capim, que o Senhor era Deus, inclusive tem um louvor aí ontem, foi colocado ontem, que mostra isso claro, nós nos dobrarmos diante do Senhor, nós nos dobrarmos, nós reconhecermos que só Ele é Deus e que nós somos totalmente necessitados dele. Quando ele reconheceu que o Senhor era Deus, aí o Senhor restaurou o seu reinado de volta e ainda aumentou toda a sua glória do seu reinado. Estão enganando a si mesmos. Olha bem o que está escrito lá na carta de Judas. Leia com atenção. Carta de Judas, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E nós sabemos que quem entrou na terra de Canaã foi Josué e Calebe, por ter tido o quê? Um espírito de excelência em fé e confiado na palavra de Deus. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo e de um fogo eterno. As pessoas podem falar: eu não acredito que existe inferno, independente se a pessoa acredita. Se a pessoa acredita, claro que existe. Se não acredita, claro que existe do mesmo jeito. Porque o que Deus falar é o que Deus falar. Queridos, Deus criou os céus e a terra e todas as coisas. Ele é o Senhor. E a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra estavam praticando imoralidade e adotando práticas contrárias à natureza. Eu não vou explicar porque aqui está bem explicadinho. Não precisa entrar em detalhes. Vocês estão lendo junto comigo. Acredito eu que vocês estão acompanhando o estudo e vendo aqui a realidade da palavra de Deus. A realidade da palavra de Deus. Não adianta querer lutar contra Deus. É enganar a si mesmo. Deus é invencível. Ninguém vence a Deus. A Bíblia diz, aqui no capítulo 1 de Judas, versículo 10, que essas pessoas, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e tudo que não compreendem por instinto natural, como os animais irracionais.
Até nessas coisas se corrompem. Ai dessas pessoas. Essas pessoas estão totalmente ignorantes na sua consciência, porque seguiram o mesmo caminho de Caim e, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem banqueteando-se com você sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelos ventos, são árvores em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz, são ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras, são estrelas sem rumo, para os quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Que tristeza! E a Bíblia diz aqui, continuando no capítulo 14, no versículo 14, foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra eles. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões, a boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivo interesseiros. Quantas pessoas que você acha que são seus amigos? Mentira! Eles querem só aquilo que você tem. Não tem nada de amizade. Deixa você perder tudo para ver se eles vão continuar seus amigos. Deus te livre de perder tudo. Queridos, a Bíblia fala que pela cada palavra que nós falarmos, nós seremos justificados, mas por cada palavra nós seremos condenados. Queridos, que nós venhamos a cada dia reconhecer que Jesus está voltando, os sinais estão aí. Se você não sabe, quando o anticristo estiver reinando, ninguém compra, ninguém vende. Tem que ter a marca 666, que é a marca da besta, ou o nome dela na mão direita ou na testa. E vocês têm acompanhado aí o que está acontecendo. Está tudo pronto para a manifestação do anticristo. Então, queridos, se preparem, prepare a sua vida. Se você começa a orar, ore a Deus. Eu tenho orado: Senhor, o que está em mim que pode me impedir de subir para a eternidade? Ore ao Senhor dessa forma também. E Deus vai te revelar. Não guarde mágoa, perdoe. Em nome de Jesus. Eu quero colocar cada um de vocês que me ouvem em temor e em tremor. E eu peço a Deus que ilumine o coração de cada um de vocês, meus irmãos. É com temor e tremor. Nós estamos aqui e nós precisamos de sermos curados, restaurados em nossas almas, para que no dia que a trombeta tocar, nada impeça-nos de estarmos com nosso Senhor, encontrar com Ele nas nuvens e subir para a glória eterna. Amém. Que Deus te abençoe. Arrependa-se, se dobre diante do Senhor, em o nome de Jesus. Meu querido, se essa palavra tocou no seu coração, envie ela para outras pessoas. Seja um semeador da palavra. Deus vai te honrar por isso. Não fique só para você. Leve para outras pessoas. Clique no joinha. Comente. Se você precisa de alguma oração, comente. Amém? Que Deus te abençoe. Eu estou orando por vocês. Eu amo vocês. E fiquem com Deus. Que Deus abençoe.